Pedrinho, presidente do Vasco, afirma: jogar no Engenhão tem mais chances para o Vasco vencer o nosso Flamengo. Vocês concordam? Fala, nação, vamos trazer todas as informações do nosso Mengão nesta sexta. O Flamengo está escalado com mudanças. Tem a volta de Ayrton Lucas, Arrascaeta pode começar no banco de reservas e Felipe Luiz quebra cabeça para montar a equipe ideal. Vamos trazer aqui um recorte da ESPN Brasil falando sobre o clássico e, é claro, deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Então, bora pro vídeo agora. Eu já fiz a minha aposta aqui, todo mundo já sabe. Se o Flamengo não for campeão, eu vou começar o programa sentado embaixo da mesa. Essa é a aposta. A cara do Jean olhando pra baixo da mesa. Tipo, é onde, né? Onde é que vai sentar? Não é provável que ele precise sentar, mas eu tô olhando se tem condições. Obrigado, Jean, me ajuda bastante. Porque o Flamengo é favoritaço. Não é que é favorito, é favoritaço. O Vasco chegaram 2 jogadores essa semana, hein? Chegou um meio, um atacante de velocidade e tal. Não vai jogar contra quem? Contra o incomparável, meu senhor. Mesmo com o time do Flamengo não tendo todos à disposição, só de lateral esquerdo acho que não tem uns 3, né? Não sei se vai dar ou se vai dar para algum jogar. Não sei. Tem que ver como é que tá a recuperação dos jogadores. Não sei se vai dar para jogar. Mas pelo menos lateral esquerdo tem problema. O Léo jogou muito bem de lateral esquerdo, então não vejo dificuldade nenhuma. E a composição da zaga central fica ali muito bem feita. Então eu entendo dessa forma. O Flamengo é muito favorito, é favoritaço contra o Vasco da Gama. Qualquer resultado além de uma vitória daquelas bem graúdas, vai me deixar um pouco preocupado. O que não exclui o fato, eu também acho, é óbvio, acho que todo mundo acha, né? Hoje a diferença do Flamengo para os seus concorrentes no Rio de Janeiro é muito grande, para qualquer um deles, né? Como a gente viu ontem no jogo do Botafogo, que seria aquele teoricamente mais próximo. Sim. Agora, por mais que exista essa diferença, por mais que o Flamengo seja muito favorito, tanto contra o Vasco como numa eventual final contra quem quer que seja, o Vasco tem que tentar fazer o que está ao alcance dele para diminuir um pouco a teórica facilidade que o Flamengo teria ou terá nesse confronto. Então eu acho que tirar do Maracanã é uma tentativa. De fato, o Maracanã é a casa do Flamengo. É onde o Flamengo joga toda a rodada. Você concorda com a declaração do Pedrinho dizendo que o Vasco se sentiria visitante no Maracanã? Isso me causou um pouco de... Quantos títulos o Vasco já decidiu na história dele no Maracanã? A questão é que, o Vasco tem jogado menos no Maracanã. Então, os jogadores, acho que a história do Vasco é uma coisa... A realidade de hoje é outra. A realidade de hoje é outra. Mas se joga menos no Maracanã, já me permita, joga muito menos no Tapetinho. Sim. Não, tudo bem. O Tapetinho vai jogar uma contra o Botafogo. Mas não é a casa do Flamengo em nenhuma hipótese, né? Eu acho que esse é o ponto. Porque é que tá, visitante, quando você fala visitante, você pressupõe o outro está em casa. Então eu acho que é mais a isso que o Pedrinho se refere. Ele fala, eu vou ser visitante porque o Flamengo vai estar na sua casa. Não, ele não vai ser visitante, que a torcida do Vasco vai lotar o Maracanã. Não, mas eu acho que... Alguém tem dúvida que o Vasco tem torcida? Eu entendo a declaração. Eu não consigo entender, viu, Dani? Isso tá difícil de eu entender esse movimento do Vasco, por tudo que a gente conversou aquele dia, sabe? Então foi o primeiro a falar, porque, poxa vida, os jogadores acabaram de fazer um protesto contra o gramado sintético. Ninguém obrigou o Coutinho a falar sobre, outros jogadores a falar. Eles falaram porque eles estão se sentindo desconfortáveis em um gramado. Então tem um ponto. Aí o Pedrinho, com todo o respeito, que eu amo o Pedrinho, espero que ele não fique chateado com isso. Mas o Pedrinho é um cara que também, a história dele mostra todas as lesões que ele teve, enfim. E pô, a gente sensibiliza com ele, porque é um craque foi um craque dentro de campo, mas que teve problemas com relação a tudo, a violência, com relação a gramados ruins. E aí, quando você tem a chance de dar uma resposta, que é uma resposta até para todo um país, assim, bom, a gente pode até perder, mas a gente lutou tanto contra o gramado sintético, então a gente vai para o Maracanã, sabe? Assim, é uma resposta. Agora o Coutinho reclama do gramado, né? Por exemplo, como outros reclamaram, né? Como todos os jogadores, a maioria deles reclamaram sobre o gramado sintético. O presidente do Vasco é um presidente que jogou futebol e sabe o quanto é ruim você ter, né? Para eles, né? Para quem joga hoje, eu participo, né? Eu não joguei jogos em gramado sintético. Então a gente fica mais com a observação deles com relação a isso. E aí você tem a chance de levar o jogo para o Maracanã. Né? Você tem a liberação para isso e você escolhe, depois de toda essa luta, levar o jogo pro Newton Santos. Então, assim,
que a gente não veja por muito tempo o Vasco falando sobre gramado sintético, sabe? Mas você não acha que foi muito nessa de tirar o Flamengo da zona de conforto? Mas aí é tirar o Flamengo da zona de conforto e colocar você e um jogador seu em risco. Sabe? Então, Assim, mas o seu jogador que desconforto. é isso, A única... desconforto. Eu isso, concordo sabe? com É um tudo que você desconforto para falou. tudo e outro. O Maracanã, só para completar, já o Maracanã, pô, ele é a casa do Rio de Janeiro, sabe? É a casa de todo pô, eu mundo, joguei, isso eu eu acho. joguei os confrontos contra o Vasco e era legal pra caramba, sabe? O Vasco se sentia bem lá nos confrontos contra o Flamengo. É lógico que se o Flamengo, quando o Vasco era melhor, a gente se sentia desconfortável, se sentia. Sim. Quando o Flamengo era melhor do que o Vasco se sentia desconfortável. Isso é uma questão esportiva, mas o Vasco veio com essa conversa. O torcedor do Vasco não tem esse sentimento. Porque o torcedor do Vasco também sabe tudo que ele conquistou dentro do Maracanã, então não vem que esse papo, o Maracanã não é do Vasco, sabe? Eu acho que tanto o Flamengo como o Vasco, como o Fluminense, se sentem muito bem no Maracanã, porque o Maracanã é a casa do futebol. Se você tira um jogo do Maracanã, leva um jogo para outro lugar, tendo a chance de jogar lá, pô, é uma estupidez pro futebol. Porque pô, o barato do jogador de futebol é jogar no Maracanã. Então, mas você não acha eu acho que é isso, assim, sabe, a essência do futebol foi jogando fora. Porque o Maracanã é legal pra caramba de se jogar, seja pra Vasco, pra Flamengo, pra Corinthians, pra qualquer um. O Maracanã é legal de se jogar, mas aí, somado a tudo isso, tem a questão do sintético, então, de você reclamar e levar o jogo pra lá. Mas eu não vi ele assim. Eu fico porque... Mas eu acho que a única contradição... Vamos lá, aí eu discordo da parte esportiva, porque eu acho que a única contradição é a contradição do gramado sintético. E até porque o Felipe Coutinho foi um dos líderes do movimento, foi um dos primeiros caras Isso. Agora, também imagino que para que o Vasco tenha tomado essa decisão, os jogadores do Vasco tenham sido consultados. Não acredito, Jean. Também não acredito, não, hein? Olha, sinceramente, porque... O Vasco também não joga no tapetinho. O Pedrinho, pelo que ele falou, não foi unânime entre os jogadores e entre... Então, não ser unânime é uma coisa, porque acho que é difícil ser unânime numa coisa de 26, 27 jogadores. É difícil que você tenha unanimidade, que todo mundo E só mais uma coisa, desculpa, mas só para incrementar o debate, assim, é bom que se diga, quando o Rio de Janeiro ainda tem a torcida mista, graças a Deus que continue assim, o Vasco é o único time que divide o Maracanã meio a meio. Quando joga Flamengo e Botafogo, é mais Flamengo. Quando joga Flamengo e Fluminense, é mais Flamengo. Quando joga Flamengo e Vasco, dá uma equiparada. É isso. Então ainda tem esse ponto. Sim, eu acho que assim, tem vários aspectos que são favoráveis ao Maracanã, como o espetáculo, como a grandeza do estádio, como a importância de jogar lá. São todas coisas simbólicas. Agora, me parece que o Pedrinho toma uma decisão baseada num aspecto esportivo, cuja avaliação esportiva é a minha chance de ganhar, que é pequena, é muito pequena, ela é um pouco maior, tirando o Flamengo do estádio onde eles jogam todos os dias, todos os jogos em casa, e colocando o Flamengo num estádio em que ele não está acostumado a jogar. Assim como o próprio Vasco também não está tão acostumado a jogar. Então eu acho que o olhar foi um olhar esportivo de quem diz... onde eu tenho mais chance de ganhar. E numa época em que a gente vê tanto mando sendo vendido, para estádio, para ganhar mais dinheiro, para não sei... Eu acho que você pensar... E tudo bem, eu entendo que você possa discordar da ideia de que jogando no Newton Santos a chance do Vasco aumente 2, 3, 4% que seja de ganhar o jogo. Mas eu acho que se o Pedrinho e os jogadores avaliam que jogando no Newton Santos a chance do Vasco ganhar do Flamengo é 3, 4% maior do que a chance que ele teria de ganhar no Maracanã, eu entendo a decisão. Porque eu acho que você tem que fazer, no fim você tem que fazer de tudo para ganhar um jogo que muito provavelmente você não vai ganhar. Eu vou falar... Fala, Pascoalzinho, que eu tenho que fazer intervalo. Mas minha memória, você sabe que... Não vem com essa não, que sua memória é melhor do que todo mundo junto aqui. Não vem com essa não. Não tem nem dúvida. Vou falar uma coisinha para vocês. O Vasco jogou 2 partidas em casa, mas não foi mandante em São Januário. No Vocês Carioca. estão entendendo o negócio? Nova Iguaçu e Madureira, talvez. Quando foi para jogar em casa, jogou em São Januário sem ser o mandante, mas jogou em casa. Sim. Quando o mandante, mas não jogou... É que agora São Januário não era uma possibilidade, tá? Porque agora tem que ser 50-50, não é possibilidade, a possibilidade seria o uma carga Maracanã. de ingresso. A minha tendência é concordar com o Fábio Luciano da seguinte forma: a torcida do Vasco é gigantesca. O que a direção do Vasco fez foi, primeiro, tá com medo do quê? Segundo, por que o torcedor não podia também dividir o Maracanã com o torcedor do Flamengo? Vai dividir também agora no Engenhão.
vai dividir. Tem uma coisa que eu acho que o Fábio pode falar melhor, que eu já ouvi de muito jogador, Fábio, que a questão do mando de campo, para vários jogadores, ela é mais significativa por conta do gramado onde você joga, pelas referências que você tem no campo, do que pela torcida ser maior. Sim. Então, eu não sei exatamente como mas você eu concordo pensa. com você. Não no Flamengo e Vasco. Então é isso, talvez não no Flamengo e Vasco, assim, sabe? Eu acho que assim, a observação que eu faço é que, logicamente, o Flamengo joga mais lá e pode ter essas referências. A única observação que eu faço, a mais forte, é pela luta dos caras de não ir pro sintético. Meu ponto é só esse. Sim. Isso é... Se levasse o jogo para Brasília, como você falou, para outro lugar, então assim, a gente não vai dar o Maracanã pro Flamengo, mas a gente vai levar o jogo para qualquer lugar do Brasil. Mas o que pega é a reclamação dos jogadores do Coutinho, por exemplo, se o Coutinho... Não vou falar o que eu tô pensando. Isso eu posso discutir. Mas assim, é isso, assim, o jogador reclamar do gramado sintético e depois... para tentar levar uma vantagem, levar o jogo para lá. É só isso. Eu tenho que fazer o intervalo. Dito isso, vai ser quanto, Vasco e Flamengo? 3-0. Pra quem? E aí, Pascoal, não adiantou nada, então, Nilton Santos? Não, eu acho que o jogo vai ser 3-1. 3-1 pra quem? 3-1 para Capitão. o Flamengo. 3-0 Flamengo. Fluminense, volta redonda, rápido pra fazer o intervalo. 1-1. 2-1 Fluminense. O Fluminense ganhou de 8-0, então o Fluminense... Águia de Marabá. 2-0, Fluminense. Pô, intervalo no clube, a gente tá voltando com o Paulistão, fica aí. Então é isso aí, galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos trazer as últimas informações do Flamengo, né? Que temos aí uma informação urgente. Dorival Júnior tem 6 jogadores do clube carioca e o nosso Mengão pode ter desfalques aí para a grande final do estadual 2025, é claro, se avançar de fase. Então vamos trazer mais detalhes sobre essa situação aqui em nosso canal. Flamengo pode perder jogadores convocados. Em possível final do Carioca, veja dias de jogos do Brasil e dia da decisão estadual. Dorival Júnior colocou 6 jogadores do Flamengo em pré-lista da seleção brasileira. O treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, que até então também foi treinador do Flamengo, divulgou a pré-lista de jogadores convocados para os próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Na relação, 6 representantes do Flamengo: Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Alexandro, Gerson e Bruno Henrique. Dos 52 lembrados, apenas 23 seguirão para a relação final. Portanto, o torcedor rubro-negro ligou o alerta e ficou com a seguinte dúvida: o sexteto pode ficar de fora de uma possível final do Campeonato Carioca? Vamos trazer essa informação exclusiva aqui em nosso canal. Mas antes vamos analisar essa lista aí de 6 jogadores que Dorival Júnior colocou na pré-lista. O que temos a dizer é o seguinte: o trabalho que Felipe Luiz tem feito à frente do Flamengo é fruto dessa evolução aí, e com certeza esses jogadores que estão na pré-lista têm tido uma evolução com a camisa do Flamengo e é mais do que normal. Eles estão atuando em um dos clubes mais importantes do futebol mundial e, é claro, jogando em alto nível. Com certeza a seleção brasileira será o próximo objetivo deles. Mas vamos torcer para que esses jogadores todos não sejam convocados, porque imagine só o Flamengo perder 6 jogadores aí, todos eles são titulares. Então seria um desfalque, vários desfalques aí para o nosso Mengão. A resposta é não. O Brasil joga nos dias 20 e 25 de março contra Colômbia e Argentina. A Federação Estadual de Futebol, a FERJ, tinha reservado as datas 12, 16 e 26 do mesmo mês como opção para realizar as decisões do Campeonato Carioca. Porém, a entidade já bateu o martelo e os duelos serão nos dias 12 e 16 de março. A CBF vai divulgar a lista final na próxima sexta. Do sexteto do Flamengo, Gerson é o nome certo, pois é titular do time de Dorival. Danilo, capitão das últimas convocações, também tem boas chances. Léo Ortiz e Wesley, destaques do Mengão, estão bem cotados. Já Alexandre e Bruno Henrique correm por fora. Penso eu que o Flamengo terá
não terá todas essas convocações. Na minha opinião, Gerson é titular absoluto da seleção, vai ser convocado. Acho que Danilo não será mais convocado. Ele estava sendo convocado para atuar de lateral direito na seleção. Só que como o Wesley tem essa possibilidade aí de ser convocado, penso eu que Dorival Júnior vai levar o Wesley e não o Danilo desta vez. Não só a seleção brasileira que deve convocar os jogadores do Flamengo. Afinal, os estrangeiros do elenco são favoritos para irem para os respectivos países. Gonzalo Plata é nome certo do Equador, Eric Pulgar, figurinha carimbada do Chile. Além disso, tem um trio uruguai, Arrascaeta, De La Cruz e Varela, que costumam frequentar a Celeste, ou seja, o Flamengo tem os 6 jogadores na pré-lista, Gonzalo Plata 7, Eric Pulgar 8 e os jogadores aí do uruguaio, 8 com mais 3, 11 jogadores do Flamengo podem ser desfalques aí para as suas seleções. Isso mostra o alto nível, a competitividade que o Flamengo chegou. Contratando diversos jogadores de seleções, e isso tem um preço muito alto. Se o torcedor do Flamengo já imagina uma final do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda e Fluminense, antes há a semi pelo caminho. Nos 2 próximos sábados, o Mengão encara o Vasco. O primeiro embate acontece amanhã às 17h45 no Engenhão. O Flamengo vai com o que tem de melhor. Apenas a dúvida de Felipe Luiz é colocar Arrascaeta e Nicolas de la Cruz, os dois na partida, uma vez que esse jogo no estádio do Botafogo, estádio esse com grama sintética, prejudica bastante esses atletas. Então o Felipe Luiz tá com a pulga atrás da orelha. Então é isso aí, galera, essas foram as últimas informações do Flamengo. Participe do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários.